Jesus disse, Mateus capítulo 16, versículo de número 26, que proveito há se o homem ganhar o mundo inteiro? Ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder sua alma? Depois ele vai falar, o que dará o homem em recompensa ou em resgate da sua alma, a parte B do verso. A minha pergunta inicial, pensando esse texto, extraindo daqui apenas uma ideia. Eu sei que você pode falar de eternidade, e essa é a promessa que ele fez-nos, a vida eterna. Mas vamos aqui tentar literalizar o texto, trazer aqui como um guia prático para a vida cristã. Que proveito, perguntou Jesus, terá um homem se ele ganhar o mundo inteiro? A minha pergunta dentro desta pergunta é: que homem que você conhece que ganhou o mundo inteiro? Não é tão simples assim. É um hipérbole. A linguagem que Jesus está valendo-se. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não há nenhum homem que conseguira ganhar o mundo inteiro. Mas se por um acaso houvesse um homem que ganhasse o mundo inteiro, que não há, nenhum homem sequer pôde dominar o mundo inteiro. Impérios levantaram-se, impérios caíram-se, reinos, filósofos, artistas, competidores, enfim, outros mais destacaram-se, mas ganhar o mundo inteiro para si está além de todo e qualquer conhecimento e realidade que você conheça. Salomão disse que foi um homem que ganhou muito, que teve muito, e que não negou nada a seus olhos. Mas nem mesmo a este Salomão pode ser aplicada esta palavra. Mas digamos que você conheça um homem que tenha ganhado o mundo inteiro. A pergunta de Jesus é retórica, a resposta está na própria pergunta. Que proveito haverá a esse homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando a gente lê esse texto, a primeira ideia que nos vem à memória é perder a alma, a eternidade. Bom, é uma loucura, porque, veja bem, o que é a eternidade? O que é a eternidade? Imagine 1 bilhão de anos. É muitos anos, né? 1 bilhão de anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 40, beirando 41. Eu não cheguei a meio século. Eu preciso viver tudo o que vivi e mais um percentual, talvez de 50% exatamente do que já vivi. Então eu preciso viver mais 150% do que eu já vivi, quer dizer, toda a minha vida, levando em consideração que eu tenho consciência dela, talvez a partir dos 8, 10 anos de idade. Então é muito mais do que eu vivi, mais metade do que eu vivi para ter um século. E esse século é apenas 1/10 parte de um milênio. E um milênio é apenas 1/10 parte, na verdade, 1/1000ª parte de 1 bilhão de anos. Então é uma loucura pensar nisso. Se você tirar 1 bilhão, ou melhor dizendo, um dia de 1 bilhão de anos, você pode até pensar que não fará falta, e talvez não fará. Mas observe, um dia tirado de 1 bilhão não é mais 1 bilhão. Agora, se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, sabe o que lhe resta? Uma eternidade. Então isso é terrível, essa palavra de Jesus. A ideia é, se o homem conseguisse ganhar toda esta vida, todo este mundo, durante toda essa vida, ser um indivíduo proeminente, destacado, acima da mediocridade em todas as áreas, em todas as suas valências, ainda assim, com relação à eternidade, pode ser dito que ele não ganhou nada, se a sua alma perder-se. Ok. Mas a minha pergunta é outra. Vamos pensar na palavra alma aqui como uma das variantes para a palavra vida. De que vale você perder a vida? Você, pregador, você pode conquistar o mundo inteiro com a sua mensagem, convencer o mundo inteiro daquilo que você está pregando. Mas se você não estiver convicto daquilo que você está pregando, você não ganhou ninguém, que não ganhou nem mesmo a si próprio. Você entende isso? Então, quem é Jesus? Jesus é aquele que dá proveito. Por isso ele disse-me que ele dá vida e vida com abundância. Quem é Jesus?
Jesus é aquele que faz sentido, que dá sentido àquilo que é feito. Bodas de Caná da Galileia. Jesus era um Deus festeiro, festivo. Alguém acha que quem inventou festa é gente desocupada, não leu a Bíblia direito. Quem inventou as festas foi o próprio Deus. Porque o próprio Deus entende a importância disso, de ter alma, isso é, de ter vida, de fazer sentido, de não ser vacante, vazio, sem propósito. Então a vida precisa celebrar, festejar, ok? Algumas coisas que a gente faz na vida, comer um delicioso prato, isso é ganhar a vida, isso é celebrar, isso é fazer sentido, isso é celebrar a vida. Uma relação conjugal, íntima, amorosa, de um casal, isso é festejar a vida, celebrar a vida. O ápice, a adrenalina, isso é celebrar a vida. Agora perceba, de que vale você ganhar o mundo inteiro, disse Jesus, e perder a própria alma? Que proveito esse homem terá? Quem é Jesus? Jesus é aquele que dá sentido à vida, dá alma, dá propósito. Então pense, bodas de Caná da Galileia. Qual é o propósito final de um casamento? Felicidade, alegria, festejar. Ainda mais numas bodas. Então nas bodas de Caná da Galileia, ao faltar vinho, você tinha ali convidados, você tinha ali remetente e destinatário, você tinha quem convidou e quem foi convidado. Você tinha ali o pai e a mãe, você tinha o noivo, você tinha a noiva, você tinha, enfim, toda a ornamentação. Mas faltou o vinho. O que faltou? Faltou sentido à festa. Faltou vida. Alguém poderia olhar para o ornamento, a Bíblia não diz que que teve um problema no ornamento. Alguém poderia olhar para o ornamento da festa e dizer, olha como está bonita. Alguém poderia apreciar a beleza do noivo, da noiva, o sermão pregado daquele que estava celebrando o casamento, a cerimônia, do cerimonialista, a organização da mesma. Mas ao faltar o vinho, faltava o quê? A vida. Ganhava os olhos de todo, mas faltava o quê? A vida. Isso é, a alma, o propósito, a alma da celebração estava morta. Não faz sentido. De repente chega quem? Jesus. E a irmã Maria entendeu. Ao procurá-lo, a irmã Maria estava dizendo, ele é aquele que dá sentido à vida, que dá propósito. Alguém está num tanque, chamado tanque de Betesda, o tanque da misericórdia. São 5 alpendres. Alguém diz que esses 5 alpendres é uma relação à lei, os 5 livros da lei, então alguém está debaixo da lei? Não sei. O que a Bíblia está dizendo-nos ali é que no tanque da misericórdia tinha-se de tudo. Tinha coxo, aleijado, doente, enfim. Mas sabe o que não tinha no tanque da misericórdia? Misericórdia. Na porta do tanque da misericórdia era a porta das ovelhas. Então o bom pastor entende que por detrás daquela porta tem ovelha, doente, machucada, ferida, mas ainda assim era a sua ovelha. No tanque da misericórdia estava havendo rivalidade. No tanque da misericórdia estava havendo contrariedade. No tanque da misericórdia estava havendo ali o quê? Algumas pessoas saíam dali, outras nem dali saíam, uns entravam, outros saíam, mas a verdade é, imagine a complexidade, o constrangimento, imagine a decepção, a angústia, imagine o quanto é terrível você ir ao tanque da misericórdia e tudo que você não vê ali é misericórdia, porque havia uma disputa, o primeiro que lançasse sobre as águas. E eu vou deixar aqui as questões teológicas, se era anjo, se era costume, se era mito, não é essa a questão. A questão é que o tanque da misericórdia tinha tanque, tinha água. Segundo o meu crer, tinha movimento, tinha anjo, tinha ação, tinha doente, tinha necessitado, tinha tudo, menos o que deveria ter. O quê? Misericórdia. O tanque da misericórdia tinha tudo, exceto misericórdia. Um dia o pescador foi ao mar, pescou a noite inteira. O mar estava ali. A embarcação estava ali. Não há nenhum problema com o mar, com a água, com a embarcação, com o vento. Não enfrentaram uma noite tempestuosa. Não faltava habilidade para pescar.
Os instrumentos estavam sendo lavados, isso prova que eles seriam reutilizados. Então, os instrumentos não tinham problema, não estavam rasgados. Estava tudo certo. Só faltou o principal, o propósito da pesca, que é o quê? O pescado, o resultado, o fruto. Sabe o que é isso? Ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma. Falhar no principal, no propósito. Até que, de repente, Jesus de Nazaré, com uma palavra, lançando sobre esses, e esses lançando a rede ao mar, sob, isto é, abaixo desta palavra. E você sabe que a palavra de Jesus, ela cria, ela existencia, ela traz à existência as coisas que não existiam até que esta palavra seja pronunciada. Debaixo de uma palavra, é o mesmo mar, é o mesmo pecador, é pescador, é a mesma arte, será tudo do mesmo modo. A diferença é que agora estará debaixo de uma palavra. De quem? Daquele que dá sentido à vida. Daquele que dá propósito. De que vale, pregador, você pregar e não ter alma na mensagem que você prega. De que vale você cantar afinadamente e não ter alma no louvor que você canta. De que vale liderar e os liderados sentirem-se abençoados pela sua liderança, pela sua capacidade, por ser um líder nato, pela sua organização, experiência, tudo certinho. Todos estão felizes, exceto você mesmo. Então eu te apresento Jesus, aquele que dá sentido à vida, aquele que dá sentido à existência, aquilo que as coisas cumprem o seu propósito. O tanque da misericórdia se tornou um tanque da misericórdia quando Deus misericordioso, benevolente, passou por ali. O casamento e as bodas das felicitações. Teve felicidade, teve alegria, quando Jesus, o Deus festeiro, passou por ali e foi convidado para esse casamento. A pesca teve seu resultado, o produto foi alcançado, o propósito, a finalidade. Por quê? Porque Jesus passou por ali. E esse é o intuito de Jesus, dar alma àquilo que se ganha, dá sentido, dá prazer, dá alegria, trazer sentido real, trazer existência, trazer vida. Não apenas um exército tornar-se um exército, que tem pele, que tem osso, que tem todas as estratagemas das milícias, mas o sopro sobre elas. Não apenas um boneco que tem todos os órgãos, mas o sopro sobre as suas narinas, para que ele passe a existir e que cumpra o seu propósito, fazendo sentido à existência do mesmo. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não adianta ter um teto, ter uma casa e não ter um lar. Não adianta ter comida e não ter apetite, ter cama e não ter sono. Então Jesus é aquele que dá sentido. Jesus é aquele que faz com que as coisas tomem sentido existencial e cumpram os propósitos pelas quais elas foram designadas. Que Deus, o Senhor, em Cristo Jesus, te dê prazer, que haja alma naquilo que você faça para Ele ou para os outros. Jesus é aquele que dá sentido. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. É só um pensar.